encontro das pessoas e coisinhas leves ali para se alimentar ou para beber, nada de pesado, é uma alegria mais natural, não é uma alegria artificial, não é uma fuga, né? E a pessoa vai ter um crescimento maior também, as pessoas, né? Então eu acho que o Natal tem que se buscar o espírito natalino, que é o espírito de nascimento. Quando nasce um filho em casa é uma alegria, quando nasce uma boa ideia é uma alegria, né? Então um ano que vai nascer tem que ser um ano de alegria, né? De esperança, de fraternidade, como é no nascimento de uma criança, porque na realidade Natal relembra a festa do nascimento de Cristo, né? Então é aquele nascimento que é cheio de amor, essa a ideia que passa, né? Então o nascimento tem que ser sempre buscando alegria, todo o reinício, o recomeço, né? Porque no fim do ano muitas vezes também existe o recomeço de muitas coisas, né? Então seria isso, né? E nós falávamos antes que as crianças e adolescentes também sofrem com estresse no final do ano, pelo final do ano escolar, vestibular, enfim. Em crianças e adolescentes é mais difícil diagnosticar o estresse, Maralice? Eu acho que não, assim, a questão é que quando começa um ano, né, existem mudanças, né, que vai ter para a criança, pelo menos, a mudança do ano, da turma, da professora, né? Então tem mudanças, tem exigências que o ano seguinte vai surpreender, vamos dizer assim, que a criança nem sempre está ambientada ou preparada para aquilo, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente consegue prevenir algumas coisas, podendo fazer um trabalho, como disse o Dr. Silva, de conscientização, né? De poder proporcionar momentos de bastante lazer, né? Para as crianças e adolescentes, e lazer saudável, né? Porque tem muitos lazer que não são saudáveis, né? Então de poder estar proporcionando algo para prevenir, porque na infância e adolescência é mais fácil prevenir, né? Tu consegue, como é que eu vou assim, tu lida melhor, as ansiedades estão mais né, à flor da pele, então tu consegue manipular, né? Usar isso com a família. Então eu acho que a criança e o adolescente, eles têm muita mudança, né? Muita troca de experiências, de exigências, se é um vestibular, entrar numa faculdade, ingressar num curso que nem sempre eles sabem, né, se é isso que eles querem, né, e eu acho que é importante linkar um pouquinho a questão das festas, porque a adolescência é uma época de muitas festas, né, e o Dr. Silva estava falando da questão do álcool, que é uma droga lícita, né, que tem em todos os lugares, tem em festa, então de o quanto é importante a gente poder valorizar isso, né, de realmente fazer um uso adequado, né, para não usar como fuga de algo que não está bem, e aí poder provocar outras causas, né, e ter consequências mais sérias. Até porque o álcool pode gerar, entre essas causas, a violência, né? Exatamente. Questão de festas, de trânsito, de cuidados com quem vai dirigir também, brigas, né? Questão de violência no trânsito, que é uma coisa bem importante, né? Que está muito forte, assim, a questão de acidentes e incidentes, né? E normalmente a idade são os jovens, né? Que são os adolescentes que têm mais energia, que têm mais atividades fora, festas no final de semana, né? E no final do ano isso a gente sabe que acumula e intensifica mais, né? Outro aspecto é que para o jovem, para o adolescente, o morrer, a morte, está muito longe, né? Então ele não tem muita preocupação com isso, então ele arrisca muito mais, ele é muito mais ousado, também pela falta de experiência, né? E às vezes a falta de experiência até na bebida, ele não sabe se ele tomar 2 doses, tomar um pouco mais, como ele toma um refrigerante, como ele toma um suco, que aquilo vai trazer efeitos sobre ele, né? Então, e também isso não só para o adolescente, mas também para o adulto, né? O superego, ele dilui, aliás, o álcool dilui, né? A crítica da pessoa dilui, o superego dilui a censura, e aí começam a ocorrer os problemas, né? O importante é a pessoa se manter consciente do que está fazendo, né? E essa diminuição da censura, às vezes a pessoa está buscando para se aliviar daqueles problemas, daquelas coisas, mas até ela está buscando talvez uma medicação,
né, aí teria que fazer uma avaliação e tomar o medicamento que for apropriado. Se está deprimido, a própria psicoterapia pode ajudar muito, todas as psicoterapias, existem psicoterapias cognitivas comportamentais, psicoterapias de orientação psicanalítica, e tem casos que precisam de uma certa medicação, um antidepressivo, né? Um antidepressivo que vai ajudar também na ansiedade, como também na depressão. Existem antidepressivos que uma criança toma como um idoso. Então, extremamente seguro, sem efeitos colaterais, que vai ajudar também, né, nessa parte de alívio, pelo menos inicial. Isso vai ser usado por um tempo e depois suspenso, e vai depender também da história da pessoa, porque às vezes a pessoa não está fazendo uma depressão leve, né, e essa sobrecarga, esse estresse, foi o desencadeante para outro problema emocional que a pessoa pode já ter ou começar a apresentar, que está relacionado a um funcionamento até químico da pessoa, né? Hoje em dia se sabe das depressões, né, as depressões químicas que precisam de uma medicação, né? E os últimos estudos sobre estresse, existem estudos na faculdade de Atlanta, de Emory, em Atlanta, que tratam que o estressor, né, toda a sobrecarga externa, digamos, as crianças que sofreram maus tratos, sejam físicos, sejam psíquicos, ou se toda a situação estressora vai causar uma modificação cerebral, na química cerebral, até na estrutura cerebral. Isto hoje em dia, por estudos de imagem, isso aí está comprovado. Como é que funciona isso? O estresse que a pessoa corre, toda a sobrecarga, vai haver uma mudança nos hormônios. Existe um hormônio no hipocampo que vai agir, que é o CRF, que vai agir no hipotálamo, que vai agir também na suprarrenal, desencadeando cortisona, cortisol. E esse hormônio do hipotálamo, ele age nas células cerebrais, né? Então ele vai agir nos neurotransmissores, havendo mudanças nos neurotransmissores, e quando existe uma situação muito estressante, psicológica, numa família, ou em determinadas situações de vida muito estressantes, pode causar até uma atrofia do hipocampo, uma atrofia cerebral. E isso são os últimos estudos que estão sendo feitos em Atlanta, né? Isso é um diagnóstico bastante complexo, né, doutor? É um diagnóstico complexo, mas o que vai acontecer? Vai mudar, né, como vai mudar o funcionamento dos neurotransmissores. Vai mudar, não vai diminuir os níveis de serotonina, de noradrenalina. A medicação, os antidepressivos, eles vão repor essa falta. Então, em situações de estresse que isso ocorre, muitas vezes uma medicação pode ajudar, né? Até em situações de estresse traumático, estresse pós-traumático, situações agudas de estresse, uma pessoa que foi assaltada, que foi sequestrada, que também ocorre mais no final de ano, aumenta esse nível de violência, de assalto, porque as pessoas estão fazendo compras e tudo, então existe mais oportunistas lá assaltando, coisas assim, sequestros. Isso aí traz traumas para a pessoa, que a pessoa faz como um quadro depressivo, um quadro de ansiedade, a pessoa chora, a pessoa tem insônia, tem pesadelos, e o primeiro passo é a pessoa colocar para fora, a pessoa poder ventilar junto com os familiares esse problema, né? E quando a situação está muito estressante, aí, além da psicoterapia com um profissional, muitas vezes uma medicação traz um alívio. E a medicação que é muito indicada é o próprio antidepressivo, que vai agir na ansiedade e vai agir na depressão. Porque esse estresse externo, ele afetou o cérebro. A gente tem uma troca com o meio. O nosso psiquismo tem uma troca com o meio externo. Assim como nós influímos também no meio, né, com as nossas ideias, com a nossa atitude, a gente muda o mundo, né,
O mundo foi mudado com grandes invenções, o homem modificou a história da Terra, né? A gente vê por todos os inventos, aí, todos os automóveis, aviões, o homem indo para o espaço. Então ele mudou o universo. E também o universo muda a pessoa, muda nas emoções, né? As coisas que ocorrem, né? Um tsunami muda a maneira da pessoa pensar, a pessoa ver como funciona a natureza. Mas também há mudanças químicas, né, cerebrais por essa influência de emoções, de pensamentos, né? Então isso é um pouco complexo de falar, mas as coisas funcionam assim, existe essa mudança. E eu acho que é importante também assim ver que a vulnerabilidade, né, que tem pessoas que são mais vulneráveis ao estresse do que outras, dependendo de como aconteceu o ano, se aconteceu alguma situação em que deixa a pessoa mais vulnerável para estar exposta, né, a ter um estresse mais intenso, né. E ao contrário do que as pessoas pensam, às vezes, o doutor acabou de deixar claro que não é só emocional, né, o corpo vai responder ao estresse também. Exatamente. Como colocavas, né, que cada pessoa vai reagir de uma maneira. Então, em toda reação emocional, existe um componente orgânico, químico, que é aquela genética que a pessoa já tem, aquele funcionamento, aquela constituição, né, aquela predisposição que a pessoa vai ter para ter algum problema emocional, e os fatores emocionais do desenvolvimento da pessoa, né, e a situação atual. Tem pessoas que não têm tendência para depressão, para nenhum transtorno emocional, né, que constitucionalmente estão muito bem, tiveram um desenvolvimento excelente, uma família que supriu as necessidades emocionais, não só as físicas da pessoa, né, da criança, né, que a pessoa pôde se estruturar nesse desenvolvimento bem, mas a situação atual é extremamente estressante. Né? Então, dependendo da situação atual, como nós falávamos, né, digamos um estresse pós-traumático, um sequestro, uma situação de violência, por mais bem constituída que seja a pessoa, isso vai trazer modificações emocionais, marcas emocionais e muitas vezes até químicas a nível cerebral, que, sendo tratado logo com uma medicação, com uma psicoterapia, vai resolver. Porque no mundo de hoje, assim, com a violência que está aí, a gente sempre existe assim, que eu chamo assim, uma certa paranoia da sobrevivência, que isso a gente não se dá conta, mas nos afeta. Porque quando a gente sai de casa, a gente já sai apreensivo, já cuida do porteiro eletrônico, quando abre, já fecha os vidros, quando para na sinaleira, está prestando atenção de quem está passando, principalmente à noite, a pessoa já tem esse cuidado. E isto é muito interessante, porque quando anos atrás, as primeiras, algumas viagens que eu fazia para países desenvolvidos, né, nós estamos, claro, em desenvolvimento e esperamos chegar lá nos organizando bem. Mas, por exemplo, uma ida que eu fui para o Canadá, né, nos primeiros 3 dias a gente tem uma certa apreensão, tu sai na rua de noite e tal, e eles dizem, né, nos hotéis, não, pode sair e pode levar passaporte, pode levar o dinheiro e tal. Então tu te encontra assim a 1h da manhã, 2 horas caminhando na rua, passa ônibus, motoqueiro, tudo, e tu tá tranquilo. É uma realidade tão diferente que deixa desconfiado. E a gente leva, no começo a gente leva uns 3 dias para relaxar, porque às vezes tu sempre tem um certo cuidado e vai relaxando. E eu me lembro que até assistindo a história toda, eu estava em Ottawa assistindo toda a história, eles passam nos prédios, né, filmam a história da cidade, e era um parque, era muito bonito, eu estava ali sentado, na relva, estava com meus filhos, minha mulher, e olhando aquilo, eram umas 10 horas da noite, peguei no sono, né, naquele parque.
Aí eu fiquei pensando, puxa, estou há 2 dias aqui, já consegui pegar no sono na relva num parque. Isso, na minha cidade, é difícil a gente pegar no sono na relva. Se eu pegar no sono num parque aqui à noite, eu não sei o que vai acontecer. Ali junto com eles, tranquilo. Então, a gente tem essa... Agora, tudo isto, aí que eu queria chegar, tudo isso causa um certo desgaste emocional que a gente não se dá conta. São situações de estresse que no fim do ano, lá pelas tantas, também são exacerbados por mais exigências que ocorrem. E a correria, né, porque não se para, né, para escutar ou para... Até se para, vem o sentimento de culpa de estar no ócio, de estar se desligando de algo que deve ter que fazer alguma coisa. Sim. Então, eu acho que essa questão também do corre-corre, né, como dizem, a gente já sai apreensivo, a gente sai com 1000 tarefas, né, muitas tarefas, e acaba não conseguindo parar ou escutar ou, né, ou relaxar, né, na própria situação que o senhor acabou de relatar, né? É uma situação de cobrança constante, né? E de cuidado e alerta constante também. E o importante é viver bem o dia a dia, né? Que a pessoa possa usufruir, né? Bem, né? Tá certo. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em seguida com o TV Câmara Entrevista para falar mais sobre estresse no final de ano. Nós já voltamos. João Derli, o único atleta brasileiro bicampeão mundial de judô. De que um cara como o João tem medo? Tem medo de altura? Do escuro? Medo do bicho-papão? Não, ele tem medo de você não prestar atenção no pedido dele. Com a ajuda do João Derli e a sua doação, a gente não para de crescer. Problemas de sinalização das ruas, acidentes de trânsito ou atraso nos horários dos ônibus públicos municipais, ligue para a Empresa Pública de Transportes e Circulação, a EPTC. Através do telefone 118, o cidadão pode esclarecer as dúvidas e fazer denúncias sobre o trânsito na capital. Câmara Municipal de Porto Alegre. A infância de quem sofre abuso sexual termina mais cedo. Ligue e ajude a impedir que mais infâncias sejam interrompidas. Olá, estamos de volta com o TV Câmara Entrevista. O tema de hoje é estresse no final do ano e os nossos convidados são Abelardo Ciula, psiquiatra, e Maralice Fernandes Xavier, psicóloga e coordenadora estadual do Programa de Prevenção à Violência. Maralice, nós falávamos no final do primeiro bloco, então, sobre algumas questões de tratamento, né? A psicoterapia, ela pode solucionar uma questão